E aí, mano? Beleza? E aí, bros? Suave na nave? Suave na nave, meu amigo. Tranquilo no lactobacilo? Only happiness here. É nóis. Estamos aqui, então, para um maravilhoso momento Ancorde. Não é essa coisa linda que a gente faz todo dia às 18 horas, pontualmente ou não. Mas a gente faz todo dia às 18 horas. O senhor está pronto, então, para uma maravilhosa revisão de fundos de investimento? Estou ansioso. Estou, assim, saltitante. Ocioso? Eu ainda arrumarei coisas para fazer aqui. Ansioso, professor. Você sabe que fundo de investimento agora me foge à memória se é obrigatório. Então você tem que acertar metade. Eu creio que não seja. Não, né? Muito bem. Não é. Ah, então dane-se. Vamos embora. Vamos pro happy hour, né? Não faça isso, neném. Por quê? Porque você precisa acertar no mínimo 70% da prova, não é mesmo? Então, não adianta nada você ir mó bem nas que são obrigatórias e mandar mal nas que não são, porque aí você não faz 70% e ó, roda, né? Então, E cai bastante, né, Edu? Cai uma porrada aí de questões. sim, porque, pô, fundo de investimentos é um assunto bem vasto, né? Acho que perde só para mercado de capitais, derivativos, mas tem muita coisa para falar de fundos, né? Então a gente vai revisando, como é muita coisa, eu peguei questões aqui para ir trazendo os temas, né? A gente vai falando sobre os temas, você vai falando também, nós vamos falando, todo mundo vai falando. O professor Cláudio, que está assistindo a gente, pode falar também, que eu tô para ver alguém que entende mais de fundos de investimento do que o homem, rapaz. Cláudio, o grande especialista em tributação e fundos de investimento. Oh, yeah, é um fenômeno. Então, homem... Vamos deixar de blá, blá, blá e vamos trabalhar? Nossa. Ele quer trabalhar agora. nunca faz isso, agora ele quer trabalhar. Vamos lá. Então vamos ver questões aqui. Você sabe que quando eu sou o host, eu fico procurando onde troca a tela, porque como eu sou o convidado sempre, tá aqui no canto, o host é lá no outro canto. Então vamos aqui, ó. Vamos virar esta bagaça. Consegue ver aí numa boa a questão? Opa, hoje tá bom aí. Então vamos lá, meus amigos, minhas amigas. Considere as afirmações abaixo. Nós vamos falar então sobre investidores diferenciados, né? Que a gente tem lá o povão, a galera, né, dos quais eu faço parte. E aí você começa a ter depois níveis diferenciados de investidor, eles vão tendo algum tratamento diferente, vão tendo acesso a produtos também mais sofisticados, justamente porque o corte aí nessas classificações é o patrimônio que o camarada tem para investir, né? Então, o que ele tem em investimentos, né? O que a gente falar aqui não leva em conta, sei lá, casa, né? O cara tem um apartamento de 1 milhão. Não leva em conta quanto essa pessoa tem disponível em investimentos ou para investir, tá bom? Então vamos lá. O cara esquecendo de virar a tela. Vamos lá. São considerados investidores profissionais pessoas físicas ou jurídicas que possuem investimentos superiores a 1 milhão e atestem essa condição por escrito. O que você me diz, Felipe? Investidor profissional, 1 milhão? O profissional. O profissional não é 1 milhão, meu amigo. Não é, né? Então a 1 tá errada. Peraí que a gente já fala o que tá certo, né? Vamos lá. 2. São considerados investidores profissionais pessoas físicas ou jurídicas que possuem investimentos superiores a 10 milhões e atestem essa condição por escrito. Agora tá bonito, né? Agora tá bonito. Então a 2 está certa. E a 3, todo investidor profissa é um investidor qualificado. E aí, vamos conversar sobre isso, não é mesmo? O que a gente tem, né? Investidor profissional é quem tem mais de 10 milhões para investir. Precisa atestar essa condição, né? A corretora lá, a Asset, vai pedir para que a pessoa faça esse atestado. E quem mais é considerado investidor profissional? Vai me ajudando a lembrar aí, Fê, mas pessoas que têm certificações do mercado financeiro, né? Então, por exemplo, um consultor de valores imobiliários CVM. Então, se ele for CEA ou CFP e for credenciado como consultor CVM, ele é considerado um investidor profissional para os seus próprios recursos, né? Que mais? Gestoras.
Gestoras, fundos de previdência, tudo isso, né? As pessoas jurídicas, em geral, que lidam com investimentos, são também considerados investidores profissionais, né? Acho que é isso, né? Cobrimos aí os principais, certo? Sim, Mas senhor. quando a gente fala de um investidor que não é um profissional, tal, ele é considerado qualificado quando profissional, desculpa, quando ele tem mais de 10 milhões. O qualificado tem menos que isso, bem menos, né? Ele tem 1 milhão para investir, certo? Então, 1/10 aí desse valor é um investidor qualificado. Então, aquele que tem 1 milhão para investir em investimentos e que atesta também a condição por escrito lá. Tem algumas vantagens, né? Tem fundo aí que é só para qualificado, né? Que é só para profissional. Então, você consegue acessar, de repente, umas estratégias mais sofisticadas de investimento e por aí vai. Só que também você precisa ter um patrimônio que comporte isso, um conhecimento do mercado que também comporte isso. Por isso que tem esses cortes aí, uma das funções é essa. Então, a 2 e a 3 aqui estão certas. Deixa eu mostrar aqui qual que é a alternativa correta, né? É a alternativa... cadê meu mouse? C. Somente 2 e 3 estão corretas. Então, vimos aí, né, a revisãozinha aí dos principais tipos de investidor. Boa, muito bom. Vamos lá para mais uma aqui, ó. E é uma questão que cai na prova, né, Edu? Várias vezes eu já vi na prova do Ancor. Você tem que saber a diferença de investidor profissional e investidor qualificado. Sim, o cara se tornou profissional, ele já é qualificado, né? Isso é bem importante lembrar. A régua está aqui, profissional para cima, o cara já passou por essa régua de qualificado, né? Exatamente. Todo investidor profissional é qualificado, nem todo qualificado é profissional. Sérgio, mano. Vamos para a próxima aqui, meu querido. Bora! Vou virar o Breguenites aqui. Vamos lá. Quem é responsável legal pelo fundo de investimento perante a CVM? A gente conversou um pouquinho sobre isso ontem, mas eu dei uma separada aqui em umas questões de simulado. E dentre as questões que a gente ou está falando hoje ou já falou ontem, essa é uma delas, né? Então vamos lá. Quem é responsável legal pelo fundo de investimento perante a Comissão de Valores Imobiliários? É o gestor? Não é um gestor. Não é um gestor. É o cotista? Muito menos, né? Claro que não. Claro que não. É a Assembleia de Cotistas? A Assembleia de Cotistas não é exatamente uma entidade, né? E tudo mais. Quem ficou, então, sobrando é o nosso amigo Administrator na letra B de Brownie, porque Brownie é bom demais. Então, o administrador é o cara que responde lá perante a CVM por problemas, inadequações, e por adequações também. Ele é o representante do fundo perante a CVM, né? Então, ele que vai enviar para a CVM as comunicações que precisam ser mandadas e tudo mais. E se der algum chabu, né? Se houver um desenquadramento do fundo, se o fundo fizer alguma irregularidade, se o fundo lesar, né? Ou seja, for proposital lesar os cotistas, é o administrador que entra na roda aí. Legal. Preciso dizer que a Soraya já cravou a alternativa B como correta. Preciso dizer que o Glauber deu tchauzinho. Eu gosto quando as pessoas dão tchauzinho, elas mostram que estão aqui. E preciso dizer que o professor Cláudio Jurgen está tirando o corpo fora. Disse, só ouço, nada falo. Danadinho. Tudo bem, eu nem vou comentar isso. Sacanagem. Ô, Dux! Next question. Posso falar um negócio? Pode falar um negócio. Então, legal, a gente, nessa última questão, legal lembrar que o administrador é o cara responsável por uma série de coisas aí no fundo, né? Ele é o responsável legal, ele que contrata a auditoria, ele que contrata o gestor, ele que cuida de tudo, de todo o processo, né? Importante lembrar. Ele é responsável por cobrar a taxa de administração, né? Por verificar se está sendo feito da forma ali certinha e tudo mais, né? Então, tem uma série de responsabilidades aí. O Bulgaride chegou! O Bulgaride ou o Bulgari DJ, pode ser? De repente, não sei. Com certeza você está certo. O Bulgari DJ. Seja bem-vindo, Bulgari. O Bulgari está sempre com a gente. E ele está sempre dizendo que nós somos impagáveis. Eu nunca sei se isso é bom ou mal, mas... Ou porque não há preço que pague, ou porque não tem valor nenhum. Exato. Vamos lá, Professor Marcos Milan chegando no pedaço. Como está o senhor? Tudo certo aí, meu? Boa. Reinaldo também chegando. Bulgari DJ. Bulgari DJ. O Bulgari vai escolher a música, ó. No mundo financeiro, sextou.
na próxima sexta-feira, Momento Encore estará a cargo do Bulgari DJ. É ele, meu amigo. Ele vai ditar as regras aqui de como será o mundo financeiro sextou. Mas vai ter que passar no nosso crivo, né? Porque não, mas sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Provavelmente ele é mais descolado que a gente. Então vai pôr umas coisas... Vai destoar muito do que a vai gente subir o nível, né? Vai, então vamos ver, né? Mas... Vamos lá, Eduardo. Pô, você só enrola, Eduardo. Você tá enrolando junto comigo, malandro. O Capesca entrou também. Essa aqui é maravilhosa. A cobrança da taxa de administração afeta o valor da cota do fundo diariamente, afeta o valor da cota do fundo no último dia útil de cada mês, afeta o número de cotas quando se trata de fundo de ações ou afeta o número de cotas quando se trata de fundo de renda fixa? Rapaz, olha só, muito importante. Gostei muito dessa questão. Então, ó, a taxa de administration, ela não afeta o número de cotas, né? Ela não vai tirar cotas de você. Quem faz isso é o Come Cotas, né? Ele que vai abocanhar suas cotas lá na tributação, mas falaremos disso amanhã, corretamente. E, então, a taxa de administração não mexe nisso, certo? A taxa de administração é uma cobrança que é feita dos cotistas lá, o administrador vai cobrar essa taxa custeia as despesas do fundo, né? O salário do administrador, do gestor, da galera toda lá do back-office e por aí vai, né? E a taxa de administração, apesar de você vai entrar lá na sua corretora para investir num fundo, comprar cotas de um fundo lá, você vai ver, por exemplo, um fundo de renda fixa, você vai ver lá a taxa de administração 2% ao ano, que é a média aí do mercado, né? Apesar dessa taxa ser expressa em base ano, ela é provisionada diariamente, né? Então, em base dia ali. Então, essa taxa, ela vai afetar o valor da cota, não o número de cotas, mas o valor da cota, porque, né, ela acaba sendo cobrada em cima do valor da cota e vai tirar um pedacinho ali da sua rentabilidade, mas é diário. A bagaça é diária, né? Não é anual, não é semestral, não é trimestral. Se fosse no final do mês, eu sacava antes dos caras me cobrarem, safado. Pois é. Eu sacava tudo, tirava. Os camaradas que não são bobos nem nada, e tá justo, né? Obviamente. Ou você poderia, se fosse no final do mês, na saída eles poderiam te cobrar uma taxa proporcional, né? Sei lá, eu. Mas não vou ficar dando ideia, não. Mas a taxa de administração, então, ela é provisionada diariamente. Então, ela vai influenciar o valor da cota diariamente, certo? Então, a gente marca aqui, ó lá, alternativa A de... não sei. A de... Não, eu vou falar lá abaixo. O Eduardinho, eu preciso te falar um negócio, cara. Eu já sabia que era A, sabe por quê? Por quê? Porque a Soraya falou. A Soraya, ela adianta todas, entendeu? A Soraya é o maior spoiler que existe para simulados, resoluções live. Ela adianta tudo. Ela já falou que era A, eu sabia que era A. Inclusive, Capesca está dizendo aqui, com 2 coraçõezinhos no rosto, eu aprendo muito com vocês, Eduardo Tavares. Tudo com material gratuito. Faltam 2 módulos para o CCFP. Torcemos por você. Certamente essa profecia se cumprirá nos próximos meses. Conta pra gente aí quais módulos faltam, né? Conta aí o que está faltando. Enquanto isso, vamos lá. Vamos para mais uma question aqui. Se ocorrer caso de patrimônio líquido negativo de um fundo, a responsabilidade é de quem? Alternativa A, cotista. De quem é a responsabilidade? De quem é? Alternativa A, cotista. Alternativa B, instituição financeira. C, administrador do fundo. E D, dos cotistas, se houver inobservância da política de investimento prevista no regulamento do fundo. E aí, meu caro professor Félix, o que você acha disso? Eu gostei, porque a gente bate o olho aí dos cotistas. Você já fica secão assim de vontade, né? Aí me aparece uma alternativa D de drosófila nesses termos que você coloca aí. Aí eu fiquei meio balançado, eu gostaria que o senhor dissertasse a respeito do assunto. Ficou half-balanced? Exatamente. Desculpa.
Então, o que acontece é o seguinte, né? A gente já conversou sobre isso ontem, e vou repetir aqui um pouquinho, então, a título de revisão, né? O que está acontecendo, então? A responsabilidade. Quem é que são os donos, professor Felipe, dos ativos do fundo? Os cotistas. Os cotistas, né? Então, o que acontece? Como a nossa querida Soraya já cravou, e a Capesca também apontou, não tem essa de se houver desobediência lá, a política do fundo, né, inadequação. Não tem essa. Se der problema de patrimônio líquido negativo no fundo, meu amigo, quem responde é o cotista. Né? Infelizmente é isso. Se o fundo usa derivativos lá, não só para hedge, mas para alavancagem, e dá um chabu, enfim, problemas que podem acontecer, é o cotista que responde lá, é o cotista que vai, inclusive pode ser chamado, inclusive pode não, ele vai ser chamado a botar mais grana lá, né? Se der problema de patrimônio líquido negativo. Então, é na conta do cotista, meu amigo. E lugar de chorar é debaixo do cobertor, não tem choro nem vela. É lugar quente lá, meu amigo. Então, é lá que você chora. Pode acontecer, por isso que quando você vai investir no fundo de investimento, não seja Zé Preguiça, né? Vai lá, lê o regulamento do fundo, lê a política de investimento, dá uma olhada no histórico do gestor, em quem é essa gestora aí que você está investindo, para não ter problema, né? Ou para evitar ao máximo os problemas. Se você for entrar num fundo que pode ter patrimônio líquido negativo, isso vai estar avisado no regulamento. Aí você já entrou sabendo, né? Combinado, não sai caro, você já está sabendo o que vai acontecer. Correto? É isso aí. E você que está estudando mais, que é um cara diferenciado, vai ser agente autônomo, depois vai tirar CFP e o caramba, calcula lá o alfa de Jensen, né? Calcula Sharpe, calcula Trainor, faz um negócio mais legal, né? Não fica só nada, porque o pessoal tá falando que esse fundo tá com uma vol baixa, tá rendendo bem, manda tomar cuidado. Exatamente. Não me apela para o pessoal tá falando que é bom, ou então o histórico de rentabilidade tá bom, rendeu isso aqui nos últimos 12 meses. Né? Os períodos são diferentes, as circunstâncias mudam, o que você tem que ver é a consistência da gestão, né? E os índices que o Felipe citou aí ajudam a ver justamente isso, se a gestão está sendo consistente, está entregando resultado, né? Você quer saber mais sobre isso? Faça nosso curso de Asset Allocation. Jabá aqui, gratuito. O nosso amigo DJ está dizendo que em dezembro faz a primeira prova. Não, primeira, não sei, eu tô lendo. Não, primeira mesmo. Faz a primeira prova de CFP completa. Torcendo por você, velho. Aprovado. Bora ser CFP. É um feito e tanto. Manda ver. Vai que dá. Muito bem, próxima questão. Estamos caminhando para o final. Não. Antes da próxima questão, vamos falar rapidinho aqui dos tipos de fundos, né, de investimento. Se você for lá conferir na nossa aula Ancor, você vai ver o cara que está aqui embaixo falando sobre isso. Essa carinha bonita. E os fundos de investimento a gente divide em... Não estou falando de classificação Ambima nem CVM. Primeiro estou falando com relação à possibilidade de aplicação e resgate, né? A gente divide em fundos abertos e fundos fechados. Então, fundo aberto é aquele que você consegue aplicar quando você quiser e resgatar quando você quiser, ainda que tenha uma carência ou, né, demore ali para liquidação. Mas pediu o resgate, seu dinheiro vem, colocou lá o dinheiro, é possível que seja aplicado. E o fundo fechado é aquele que não dá para fazer isso. Se você quiser resgatar a sua grana, tem só dois jeitos. Ou você espera chegar no fim do prazo do fundo, né, quando o fundo for liquidado, se é que ele tem esse prazo previsto lá, ou você vende a cota no mercado secundário, você vende para outro investidor. Então, o fundo aberto não pode ter cessão de cota, não posso entregar minha cota para um outro investidor. Tirando algumas exceções, né, tem alguns artifícios jurídicos, algumas situações que dá para ceder cota. Uma via de regra não permite. Aí, um fundo fechado já permite, né? Porque como eu não posso resgatar, tem que ter algum jeito de eu ter liquidez. Esse jeito é você vender a cota no mercado secundário. É o que acontece, por exemplo, com ETF, né? Com fundo imobiliário. Esses fundos são fechados. Se você quiser sair do investimento, você vai lá no home broker, pega lá suas cotas e vende para outro investidor. Boa. E aí,
A gente tem, deixa eu só ver aqui o que fala a próxima questão. Ah, muito bem. A gente tem a questão da carência, né? A questão da carência é um período que o fundo pode pedir do investidor. É um tempo ali que ele não vai poder resgatar o investimento dele depois de aplicar. Então, por isso que chama carência, né? Botou o dinheiro lá, então tem uma quarentena ali, né? Ele não pode pedir o resgate antes disso. Aí pode variar, né? Tem fundo que não deixa resgatar nada, tem fundo que, se você pedir antes de acabar esse prazo, te deixa resgatar só o principal, mas não o rendimento, né? E por aí vai. Então, mas a carência é esse prazo aí, certo? Então, vamos lá. Questão aqui, ó. Um fundo de investimento aberto, sem carência, admite. Então, vamos lá. Aplicações com vencimento. Resgates com vencimento. Aplicações e resgate a qualquer momento, ou aplicações e resgates a cada 90 dias. Então, vamos lá. Primeiro, o enunciado diz que o fundo de investimento é aberto, certo? Então, eu posso aplicar a minha grana lá a qualquer momento e posso resgatar também a qualquer momento, certo? Então, não tem essa de ter que esperar a liquidação do fundo lá, o vencimento e tudo mais, certo? E outra coisa, esse fundo é sem carência, portanto, ele não vai exigir que a minha grana fique presa lá durante alguns meses ou dias, enfim, sei lá eu, até que eu possa fazer o meu resgate. Então, nesse caso aqui, a alternativa C de cream cheese é a correta, né? O fundo aberto e sem carência me permite aplicar e resgatar a qualquer momento. Correto? Correto, professor. Muito bom, muito bom. Eu diria que essa daí foi mais fácil do que roubar os doces da minha filha mais nova. Foi sussa, né? Da sua filha mais nova? Jura assim, você deve ser um pai terrível. Ela andou reclamando esses dias, porque ela deixou umas balas aqui no meu escritório. E quando ela veio pegar as balas dela, não havia mais balas. Mas, enfim, mas também, né? Aí deixar doce dando sopa assim não dá. É não bom para que a criança aprenda como funciona o mundo, né? O mundo das finanças, né? As pessoas. Você não olhou o seu dinheiro, as pessoas te expropriam. Faz parte. É verdade. A vida é dura e a bala também. Vamos e lá a bala para a última. Vamos para a última questão aqui, né? Falar um pouquinho sobre cota de abertura e cota de fechamento, né? Questão aí, 2 tipos de classificação quanto à cota, pensando em qual vai ser o valor da cota para aquele dia, né? Então, a cota de abertura, o que acontece? Isso é admissível em fundo renda fixa a curto prazo e fundo DI, né? A cota de abertura. O que acontece? Você pega a cota do dia anterior, a cota como fechou o mercado no dia anterior e atualiza por um dia pelo CDI. E aí você tem a cota de abertura. Esse valor da cota de abertura vai valer para o dia inteiro, certo? Então, a atualização é cota do dia anterior, atualiza por um dia pelo CDI. Isso é admissível para os fundos renda fixa a curto prazo e DI, porque a volatilidade é baixa, né? Então você não dá chabu fazer isso. Dificilmente vai acontecer algo tão dramático no mercado naquele dia que zoe todo o valor da cota e, portanto, daria problema você travar esse valor desde a abertura, né? Então, um investidor que comprar em qualquer momento ali não vai ser prejudicado por isso. Isso quer dizer... Mas então isso quer dizer que se eu investir uma grana no meio do dia, usa a cota de abertura, é isso? Usa a cota de abertura. Você vai pagar a cota que foi definida lá por essa atualização do dia anterior. Certo? Boa. Muito bom. Agora, a gente tem a cota de fechamento, que aí o que acontece? O valor da cota do dia vai ser o valor de como foi o fechamento do mercado para todos os ativos, de todos os mercados dos ativos que estão ali na carteira do fundo, né? Você simplesmente vai pegar lá qual foi o comportamento de tudo que é ativo do fundo naquele dia e vai ter ali o valor da cota de fechamento. Então, ela vai oscilando e o que vai valer é o valor da cota, é o valor do fechamento do mercado, né? Então, se você for comprar uma cota ali no dia seguinte, você vai pegar o valor da cota de fechamento. Legal. Só dar um exemplo para o pessoal, que para não esquecer mais. Porque imagina um fundo de ações que utilizasse cota de abertura, né? O que acontece? Chegou 3 da tarde,
Ibovespa está subindo 3%, né? O que eu faria? Eu colocaria meu dinheiro nesse fundo de ações, porque se ele usasse a cota de abertura, ele ia pegar a cota que foi do comecinho do pregão, na verdade, né? Do dia anterior corrigido, né? Aí eu estaria aproveitando para entrar num preço mais baixo do que o preço que está agora. Justamente porque ações têm uma alta volatilidade. No fundo DI, né? No fundo renda fixa a curto prazo, com uma flutuação muito pequenininha, não vai alterar em nada o que acontece durante o dia. Por isso que permite-se a utilização da cota de abertura, né? Isso é muito interessante. Então, lembra da lógica, né? Quais são aqueles de baixa volatilidade e baixíssimo risco? São esses daí que o professor Tavares falou, né? Isso aí, DI, né? E renda fixa a curto prazo. Você imagina que maravilhoso seria, né? No caso dessa porrada para cima do índice, se fosse cota de abertura, eu comprava baratinho e depois ia me beneficiar dessa alta aí. Seria maneirinho, né? Mas quem não ficaria feliz são os cotistas que já estão, né? Porque tem gente entrando e comendo a sua rentabilidade. Pois é. Aliás, ontem a gente falou de marcação a mercado, né? É justamente para evitar coisas assim, né? Então tem que marcar mercado diariamente para não ter esse problema de um cotista pegar uma condição melhor do que o cotista que já está lá no fundo, né? Muito bem, então vamos fazer a última questão dessa. A derradeira, professor, você tem 3 minutos, seja breve dessa vez. Vamos lá, o critério adotado para a definição do uso de cota de abertura ou fechamento nos fundos de investimento é de livre opção por parte dos administradores dos fundos? Nem a pau, né? A gente acabou de falar que é bem específico, na verdade, né? B, por determinação da CVM conforme as classes de fundos. Essa está certa ou correta, Felipe? Por determinação da CVM... Opa, eu gostei dessa, hein? Essa é muito boa, né? Então, a alternativa correta é a B. A C diz por deliberação firmada no regulamento. Não, o fundo não pode escolher se ele vai ter a cota de abertura ou fechamento, assim, com essa boiada, né? E D por opção do gestor. Nem precisa ler o resto, porque não é opção do gestor. Isso está errado. Então, a alternativa correta é a nossa alternativa B, de bolacha. Por determinação da CVM. Soraya, atrasou. A gente já tinha falado da B. Já fiquei inseguro, porque a Soraya não cravou a B. Soraya não cravou a B, Felipe inseguro. Não pode, pô. Não pode, mas é a B. Vai atrasar o salário também. Ela não recebe da gente, né? Então não adianta. Mas eu não falo isso que eu recebo. A CVM determina, que eu acabei de falar algumas vezes, né? Repetir algumas vezes. São fundos de renda fixa a curto prazo e fundo DI. Esses podem, os outros não podem. Ok? Acabou. Muito bom! Você terminou 2 minutos antes, Eduardo Tavares. Sempre eficiente, cirúrgico. Termina no momento, né? Um pouco antes até. Aqui muito bom. Eu quero agradecer. Fala do desculpa. Não, eu ia falar que hoje é um dia empolgante, porque tem rodada do Brasileirão? Não, mas tem aula de valuation hoje. Estarei lá presente. Se você gosta de valuation, tá em tempo ainda? Não, né? Já era. Já começou o curso, eu recomendo esperar a próxima turma, mas faça com a gente está fazendo um curso muito legal, né? Então a gente está dando aula aí de como você faz a avaliação de ações, análise fundamentalista, escolhe como montar a sua carteira de ações. Então, comecinho do ano que vem tem mais uma turma, fica ligado, aí participa. Queria agradecer a participação de todos aí, um bom quórum hoje, Capesca, Soraya, o DJ estava lá também. Gente, obrigado. Vamos que vamos, amanhã a gente volta 18 horas com o Momento Agora. Valeu, galera. Bom, hein? Até amanhã. É nóis. Abração, tchau.